Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Nós estamos aqui na casa do Itamar, o Itamar Gomes da Silva. Ele tem 55 anos, é uma pessoa especial, que tem uma história de vida diferente, uma história de superação, uma pessoa guerreira, batalhadora, que já passou por momentos muito difíceis nessa vida. Ainda não está com a vida 100% arrumada, mas já melhorou alguma coisa, né, Itamar? Já, não, graças a Deus, eu dormi ali demais, não. Mas você passou por um momento bem difícil, né, eu Itamar? passei por um momento muito difícil. Aí eu pensei que eu não sobrevivi, não, sabe? É. Você chegou a passar fome, Itamar? E eu cheguei a passar fome. É. Perdeu peso? Ela me deixou lá na chácara lá em cima. Aí ela mudou pra cidade. Aí eu trouxe tenho tudo pra cidade. Os tem de comer. Eu tinha fogão e os tem. Aí ela deixou lá só uns pão velho pra mim, sabe? E eu comi. Quando era de tarde, a mãe dela ia lá e levava uma mamitinha desse tamanhozinho de comida para mim. Aí eu tinha que deixar para mim jantar, para mim almoçar no dia. Era pequena a marmita? Era pequena. Não dava para te sustentar? Não dava não. Quem que levava? A mãe dela. A mãe da sua cuidadora? É. A sua cuidadora não mora mais aqui em Bambuí, não? Não mora. Mas é para parte de Minas. Parte de Minas. Como que era o nome da sua mãe? Maria dos Anjos Neto. E o nome do seu pai? Orlando Gomes. E você tem irmãos, não tem, por parte de pai? Um chama Donizete. O outro chama José Carlos. E o outro chama Tiãozinho. E você teve uma companheira, não teve? E eu tive uma companheira. Como que ela chamava? Chamava Sueli. Ela é viva ou já faleceu? Não, e ela já faleceu. Você teve filho com ela ou não? Não tive. Quanto tempo você morou com ela? Morei na base de uns 15 anos, uns 20 anos. De 15 a 20 anos. De 15 a 20 anos. E foi um tempo bom ou era difícil? Não, foi um tempo bom. Eu estava mais novo, né? E ela cuidava de você? Eu cuidava. E ela faleceu, aí eu fiquei... E sua mãe ainda estava viva ainda? A mãe estava viva. E você morava com sua mãe também? Eu morava com a mãe. E eu nunca morei assim de casa, assim de separado com ela, não, sabe? Eu sempre morei assim com a minha mãe, sabe? Até ela falecer? Até ela falecer. E por que você teve que arrumar uma cuidadora? Tive de arrumar porque a mãe ficou internada na base de uns 15 dias. Aí o doutor Elvésio, teve um dia que eu fui lá no quarto, e ele falou: "Oi, Temar, agora eu não posso ficar com essa mãe demais, não. Porque o caso dela, eu acho que não vai ter recurso, não. Aí você vai ter de arrumar 2 pessoas para poder cuidar dela pra você." E eu saí lá, eu peguei a minha bicicletinha, aí eu cheguei cá, e eu contei para ele a história. Falei: vamos montar assim. O doutor Elvésio falou que não pode ficar lá com ela, mas não. Aí vai ter de arrumar 2 pessoas para tomar conta dela para mim. Aí você pode me dar uma ajuda? Aí pegou e falou: "Não, e eu não posso te ajudar, não. E ele é rico, tá?" Você morava nessa casa? Eu morava nessa casa. Nessa casa aqui? Morava aí. Aí eu pus a mão lá,
Aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer? E eu não dou conta de olhar ela assim mais. Tinha que dar banho? Eu tinha que dar banho. Ela conseguia alimentar? Não, eu tinha que pôr na boca dela, sabe? Aí essa mulher, o marido dela, mudou ela pra casa de Chimbica. Eu tava no arpinha lá, aí me deu uma ideia. Eu falei, eu vou lá conversar, eu cuidar aí, que eu vejo a mulher dele, eu cuido. E aí assim, o marido da mulher, o marido dele sabe. Que foi a sua cuidadora? A casa que eu morava, era do Chimbica, tá? Morava de aluguel numa casa do Chimbica? Morava de aluguel, Aí eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou, não, minha mulher cuida. E bateu no portão. Não conhecia não. Eu conhecia só ele. Ele foi criado desde pequeno, ele na rua lá. Aí eu falei, não, é que eu tô caçando essa pessoa pra olhar a mãe pra mim, o estado que ela tá, e eu não dou conta de olhar ela mais. Aqui no começo, eu olhava e, sabe? E eu dava banho nela e eu cuidava. Cuidou direitinho. Ela durou quanto tempo ainda, sua mãe? Ela durou assim na base de uns 8 anos ainda. E nesses 8 anos, ela cuidou da sua mãe? E cuidou. Aí ela falou, não, e primeiro ele não faz não. Aí nós despediu e ela foi embora. E de repente, bateu no portão. E eu fui lá e ela ia de novo. Ela voltou? E ela voltou. Então, aí eu pensei. Eu tô aqui, ela com o marido, assim. Eu falei, não, mas... Aí eu falei, não, ele por quando você vem? Aí ela falou, não, que para nós fazer uma experiência, e eu vim para você por 900. Era um salário da sua mãe? Aí era um salário. Nessa época você já recebia o seu salário? Já. Aí eu falei, não, então dá para mim. Aí melhorou? Melhorou um bocadinho. Aí eu falei, não, então você pode vir, eu não vou fazer uma experiência assim do mês. Aí você pode vir, dei um banho na mãe, arruma a cama para ela. Eu dei arrumada nessa casa aí. E eu vou lá embaixo comprar um tem de comer. Aí não, que eu cheguei, a casa já tá arrumadinha. Eu já tinha dado assim um banho na mãe. O que era o problema da sua mãe, Itamar? O que ela teve? Ela tinha depressão. Ela morreu falta de oxigênio. Sério? Ela estava com dificuldade para respirar. Eu tava com dificuldade. Aí no dia que ela morreu, por exemplo, a minha falou assim, oi, Itamar. E eu vou lá pra minha mãe, mas pegou a fazer isso, aí eu não dou conta de olhar a mãe. Eu não dou conta de dar banho, eu não dou conta de dar remédio, não dou conta. Sua mãe ainda estava viva, então? Ainda estava viva, tá. Aí apagou e falou assim, não, eu vou arrumar a minha cunhada, para ela ficar aqui com vocês. Ela arrumou o trem, pôs no carro que era meu, pôs no carro e foi embora. Esse carro seu, você que comprou esse carro ou ela que comprou? Não, foi ela que comprou. Ela que comprou no seu nome? Que carro que era, Itamar? É Suzuki Vitara. Suzuki Vitara. Você comprou ele parcelado? Foi. Comprou 0 quilômetro? Não, foi de segunda mão. Segunda mão. Comprou ele para pagar em quantas parcelas? Eu não sei não. Ela que comprou. Ela comprou, né? Você deu procuração para ela? Eu dei, eu por conta do meu problema, eu não podia fazer negócio, né? Você é alfabetizado? Você sabe escrever? Não sei não. Aí você passou uma procuração para ela e assinou com digital. Eu digital, Aí ela meteu para acabou com tudo. Ela que recebia sua aposentadoria?
E da sua mãe também? Aí... Não, depois que a mãe morreu, e eu nunca vi nenhum centavo mais. Ela não te dava dinheiro? Não dava não, e ela não deixava eu sair também, sabe? Você ficava dentro de casa? Eu ficava só dentro de casa. Mas ela te impedia de sair? Você falava que queria sair, ela não deixava? A mulher chegou, aí eu pus o tênis na caminhonete e fui embora. Eu fui embora pra mãe dela. Aí a mulherzinha chegou, bateu no portão. A substituta? Bateu no portão, eu fui lá, abri o portão. Aí ela falou, e eu vim ficar com vocês, que o de Sara foi lá pra mãe dela, né? E eu falei, pô. E ela ficou durante o dia lá com nós. Ela cuidava só durante o dia? À noite era só você e sua mãe? Só eu e mãe. E nisso, deu 6 horas, ela fez um mingau lá, deu remédio pra ela, deu mingau pra ela. Aí a mulherzinha foi embora. Aí eu fui lá, tomei um banho, tentei um pouquinho de comida pra mim, e eu comi. Aí eu fui lá pro quarto, poder conversar lá um pouquinho com a mãe. Aí eu conversei lá um pouquinho. Aí eu dei benção pra ela ainda. Aí eu fui lá pro meu quarto e eu tomei o meu remédio. Aí eu dormi. E quando foi depois 7 horas mais ou menos, eu levantei, peguei a mão, eu pus a mão no barro dela e já tava frio, tá? Eu pensei, não capaz que ela mexeu e puxou a coberta e... Você achou que ela tava com frio? Aí nisso a mulher chegou, como foi depois 7h30 e 8 horas. Aí ela entrou, fui fazer lá um mingau pra ela. Aí depois ela foi lá no quarto, às vezes se engasga, ela pegou e falou assim, Amar, eu acho que tua mãe e ela morreu. Aí eu comecei a chorar, aí eu fui lá, entendendo o quarto, e eu pus a mão nela. Tava fria? Já. Não pode avisar minha família que ela tá pra lá. Aí eu escutei, na hora que ela ligou pra ela, tá? Ela ligou pra quem primeiro? Pro Jussara. Pra Jussara? Aí ela não ligou pra minha família, não. Ligou pra ela, aí ela falou, não, se não avisa ninguém, não, é que eu vou entrar na caminhonete aqui, eu vou andar depressa, tantinho e eu tô lá. E ele encostou lá na porta, e entrou pra dentro, e aí foi lá no quarto, o Ramãe, ela falou, morreu mesmo. Aí ela telefonou lá pro hospital, tanto eles mandou o SAMU, tá? O SAMU pegou ela e levou ela. E arrumou ela. Tem 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então foi em 2020, mais ou menos, 2019? E passado de uma semana, mais ou menos. Aí ela chegou perto de mim, ela falou, oi, Tamar, você não fala nada não, que eu não tava aqui pros outros não, porque se você falar, eu vou falar que você matou a sua mãe. Aí eu virei na casa dela assim, eu falei assim, você tá ficando doida, minha filha? E eu vou matar a minha própria mãe? Que isso? Você tá ficando doida. E ela falou, não, se você falar pra alguém, e eu vou falar. Aí por isso que eu fiquei com medo dela, sabe?
fiquei 5 anos que eu te vi, sabe? Ela continuou com você? Continuou. E aí você passou a receber uma pensão da sua mãe? Aí passei a receber. Ainda recebe até hoje a pensão. Mas o seu cortou? O meu cortou. Aí, o seu era o BPC? O BBC, é. Ela tomou conta do cartão e de tudo quanto é, sabe? E ela não deixava você sair, não? Não. E eles foram lá me visitar. Quem foi? Os meus parentes. Aí eu estava sentado assim lá de fora, aí não teve jeito dela me esconder, sabe? E nós conversamos. E ela não saiu por ninguém também. Assim, na minha família, ela não saiu por ninguém, sabe? Aí ela ficou dentro do quarto, não saiu por ninguém. Aí foi um dia de domingo, aí o marido dela estava lá. O marido dela ficou em roda de nós lá assim. E que eu queria contar para ele, sabe? Mas ele estava em roda dele, em roda de nós lá. Não teve jeito. Nisso ela não está pagando o aluguel de canal. Aí a mulher dando para sair. Aí ela viu no Facebook essa chácara lá. A chácara que nós mudamos para lá. Ela vendeu a casa que era da sua mãe? Vendeu as duas. Por quanto, Itamar? Ela vendeu a da mãe, na época, ela vendeu ela por 35 mil. É essa casinha aqui que a gente viu aqui. Mas antes da mãe morrer, aí eu mandei arrumar ela tudo, sabe? Certo. Eu ficou novinha. Vendeu ela por 35. Eu vendi ela por 35. E a outra da esquina, eu vendeu ela por 60 mil. Vendeu barato, podia tanto coisa, né? E ela te passou o dinheiro? Não, eu não dei nem um centavo desse copo. Nada? Nada. E ela acabou de quitar o carro? Pagou ali? Não, não acabou não. Agora, a Polícia Civil bateu em cima dela e pegou o carro pra mim. Mas eu acho que ela, tão covarde que ela é, ela na frente de uma árvore, assim, ó, que eu acho que aquele estraga o motor dela, sabe? Bateu a caminhonete de propósito? Eu acho que foi. Mas Deus ajudou, o motor dela não tem nada. E estragou a frente. Só o capô e aquelas gadinhas que quebrou, sabe? E o que aconteceu com esse carro? Olha, eu estava lá na minha prima ainda. E a civil bateu em cima deles, eu estava numa oficina. Eu já estava... Ela que levou? Escondido. Foi ela que levou. Aí eu já estava escondido. Aí eles bateu em cima dela. Eles conseguiram pegar ele para mim. Ele pegou ele, levou e levou para minha prima. Ele ficou lá mais ou menos, eu fiquei lá na minha prima, mais ou menos um ano. Você estava morando lá com sua prima? Ele estava morando lá. Aí ele pegou o carro e levou para lá. Aí eu mudei para cá. Para essa casa aqui? Essa casa aqui é cedida para você não paga aluguel dela, não? Não paga, não. É quem que é o dono dela? Denilson. Denilson? Ele é que cedeu a casa. Foi. Aí eu falei, não, eu vou levar ele para casa. Aí eu arrumei um motorista, aí eu trouxe ele para cá. Agora, em janeiro, deu busca e apreensão. E que não te pagar, sabe? Não pagou as prestações? Ele não pagou as prestações. Aí o rapaz lá de fora, a única coisa que sobrou para mim foi esse carro dessa caminhonete. Aí ele falou, mas você não pagou, eu não vou levar ela. Ele pegou ela e inchou ela. Levou. Aí você perdeu a caminhonete. Perdi a caminhonete. E o dinheiro que tinha sido pago por ela também você perdeu? Perdi. Perdeu tudo. Você ficou sem nada? Eu fiquei sem nada.
Esse não. Você entrou na justiça para tentar reverter essas... Entrei. Eu na justiça, eu estou com 1 ano e 4 meses. Você está tentando reverter a venda desses imóveis. Eu estou tentando pegar as minhas casas de volta e ver se eu consigo ir essa caminhonete de volta para mim, sabe? Pois é, o Itamar, ele agora está morando aqui nessa casa cedida pelo Denilson, ele mora sozinho, ele que lava a roupa dele, né, Itamar? Eu lavo. Faz a comida. Faz comida. Você tem um tanquinho aí para lavar essa roupa? Não, eu lavo ele lava na mão. Na mão. E você que faz a sua comida? Eu faço comida, eu arrumo casa. Mora sozinho? Moro sozinho e Deus. O Itamar tem um problema de locomoção, né, Itamar? Tem uma dificuldade. Tem dislexia também, né? Ele gagueja um pouco. Minha fala, né? Mas é uma pessoa inteligente, uma pessoa, um guerreiro, um lutador. Né, Itamar? A gente não pode assim desanimar, né? Não pode. Apesar de todos os problemas que ele tem, que ele passou, ele é uma pessoa de bem com a vida agora, né, Itamar? Tem muita dificuldade, ele usa aí um triciclo, porque ele tem dificuldade de locomoção, mora bem longe do centro, nós estamos aqui no Jardim América, na última rua, cá no fundo do bairro, e ele... quando tem necessidade de ir lá na cidade, ele pega o triciclo e vai aí com muita dificuldade, mas consegue resolver as suas coisas, né, Itamar? Hoje, apesar da dificuldade, sua vida melhorou. Melhorou demais, nossa, que isso. Você passou maus momentos. Eu passei maus momentos. Aí eu achei que eu não ia sobreviver não, sabe? Mesmo com a sua dificuldade, você consegue fazer alguma coisa? Não, e de primeiro, quando eu era mais novo, quando a mãe estava boa, eu ponho café, na minha vida, e eu quebrava milho, sabe? Você fazia o serviço de roça? Eu fazia serviço de roça, e eu já trabalhei em servente, sabe? Servente também, tá? E eu já fiz de tudo, assim um pouquinho, sabe? Esse problema seu é de nascença, você nasceu... De nascença, E eu levei 5 anos para me poder andar, sabe? Quando você nasceu, você não andou com 1 ano e pouco? Não. Demorou mais tempo? Eu levei 5 anos, diz a mãe. Então, Itamar, o que você está contando para a gente aí é uma história de superação. Uma história de superação, né? Dificuldade, muita dificuldade, mas que consegue hoje, né, apesar de todo esse problema, uma vida relativamente tranquila, né? Uma vida melhor, difícil, né, morar sozinho, mas toda a vida eu morei só com a minha mãe, sabe? Ô, Tamar, você tem algum recado para mandar pro pessoal que tá assistindo a gente aí? O que você... Eu tenho. Eu vou pedir ao doutor Dade, para ver se me dá uma força de me ajudar. Porque os meus trens, já levaram toda a vida, sabe? E eu não posso assim ficar esperando muito, sabe? Que ninguém sabe o dia da manhã, né? Do Ministério Público, dá uma olhada por mim, sabe? Dá um andamento lá no seu processo. Dá um andamento nesse processo, sabe? Você tem esperança que a justiça pode reverter essa situação? E eu tenho Você esperança. receber de volta aí o dinheiro que era seu? Eu queria que a justiça também, se ela tivesse, dela fazer um tempo pra mim, dela cortar, ver se corta esses empréstimos.
Esse empréstimo pra mim, sabe? Ainda tem empréstimo sendo descontado da sua conta. Tem. Se você está recebendo a pensão da sua mãe sob 2 salários? Não, eu estou recebendo menos de meio salário. Menos de meio salário? Meio salário. Ela fez empréstimo no seu nome? Fez empréstimo no meu nome. Ainda demora a acabar esse empréstimo? Mas só que meu mãe, eu ia no banco, naquele banco de Casa do Brasil, ainda falta 3 anos ainda. 3 anos para acabar os empréstimos? Eu tenho aqui meu mãe, eu tenho um de formiga e tem um de lá de patos. E o de patos, esse dia chegou para mim, em uma carta de lá, eu estou devendo lá 8 mil. 8 mil? 8 mil. E você recebe menos de meio salário? Menos de meio salário. E você está vivendo com esse dinheiro? Eu estou vivendo com esse dinheiro e os meus amigos, assim, um pouco, é muito bom para mim, sabe? Você recebe alguma cesta básica? Eles me dão uma cesta básica, sabe? Quem é que manda para você? Aí elas falou que ia me ajudar, sabe? Mas já enviou alguma ajuda? Eles te dão alguma? Eles me deu só uma. Me deu só uma cesta básica, sabe? E você frequenta lá? Você tem... Eu frequento. Porque se não fosse eles, aí eu acho que eu estava debaixo do chão. Eu acho que estava. Te ajudou bem? Ajudou bem, nossa, ajudou. Então tá bom, a gente encerra por aqui esse nosso bate-papo aqui com o Itamar. A gente vai mostrar aí algumas coisas dele aí, desse trabalho dele, e a gente espera aí que as pessoas que estão nos assistindo, que puder, de alguma forma, ajudar o Itamar, será bem-vindo, né, Itamar? Será bem-vindo, será bem. Aí eu rezo para ele, eu peço a Deus para Deus ajudar ele, sabe? Que Deus ajuda que vai dar certo, né, Itamar? Vai dar certo, né? Você tem fé em Deus, bem? Tem Deus. Tá cheio de santo aí, ó. Tem muito santinho. Né? A senhora Aparecida. Então, bom dia, muito obrigado. E eu agradeço muito a Deus e Nossa Senhora Aparecida, e que me ajuda. Amém, né, Itamar? Amém. Amém, nós todos. Amém. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.